Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, e venho trazer a você uma dica importante para a tua prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vejamos a tela, por favor. O assunto sobre o qual quero falar é o mesmo da dica anterior, acerca do emprego dos tempos e modos verbais. E eu quero falar agora acerca de um emprego que foi cobrado já em algumas provas da banca FCC e que confunde muitos candidatos porque não é um emprego muito corriqueiro nos dias de hoje, que é o chamado pretérito mais que perfeito. Tudo bem? Se eu construo para você a seguinte sentença, olha só. Quando a mãe chegou, quando a mãe chegou, quando a mãe chegou, vírgula, o filho já fizera todo o dever. Para que serve esse verbo no pretérito mais que perfeito? Primeiro passo, vou sinalizar para você os verbos que nós temos e como eles foram empregados. A forma verbal chegou, que aqui está, ela foi empregada no chamado pretérito perfeito do indicativo. Ao passo que a forma verbal fizera foi empregada no chamado pretérito mais que perfeito do indicativo. Tudo bem? Por que eu empreguei essa correlação? E com esse verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Até serve para você entender um pouco da correlação verbal. Porque esses dois verbos aqui, eles se relacionam numa linha temporal. Como é que funciona isso? Assim, ó. Vou desenhar para você uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, meu Deus, pode ser um pouco mais reto que isso, né, Elias? Olha só, vai ficar desse jeito mesmo. Tenho aqui uma linha do tempo. Essa minha linha do tempo, claro, começa aqui, ó. No presente. Para o lado de cá, o futuro. E para o lado de cá, o pretérito. Tudo bem? Como é que eu relaciono esses dois verbos na linha do tempo? Da seguinte maneira. Aqui, ó, nesse ponto do passado, eu vou colocar a ação de chegar. Tudo bem? Eu vou colocar a ação de chegar. Deixa eu melhorar essa minha letra E aqui, porque ficou parecendo dois Gs, né? Vou colocar a minha ação de chegar. E aqui nesse outro ponto, eu vou colocar para você a ação em cor preta, a ação de fazer. Tudo bem? Qual que é a diferença entre elas, professor? Aqui, ó, está o perfeito. Aqui está o mais que perfeito. O mais que perfeito. O que é um verbo no pretérito mais que perfeito? Ele serve para indicar uma ação que ocorreu no passado anterior a outra ação no passado. Ou seja, o que eu quero dizer para você aqui, ó? Quando a mãe chegou, o filho já fizera todo o dever. Vamos exemplificar isso aqui em horas. A mãe chegou às 22 horas. O filho já havia feito o dever às 20 horas. Essa que é a diferença.
Tudo bem? Porque eu indico aqui ações no passado. Ambas ocorreram no passado. Nenhuma delas ocorreu no presente. Só que uma delas ocorreu primeiro. O que ocorreu primeiro? Fazer o dever. O que ocorreu depois? A mãe chegar. Tudo bem? Por isso que eu coloquei para você, olha só, chegar está mais próximo ao momento presente. Fazer o dever está mais distante do momento presente. Porque o pretérito mais que perfeito ele serve para isso. Indicar uma ação no passado anterior a outra ação no passado. E é desse jeitinho que a banca FCC gosta de cobrar. Gosta de pegar um verbo no pretérito mais que perfeito e perguntar, poxa, para que serve o verbo no pretérito mais que perfeito? Ora, ele serve para indicar uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Vou fazer para você aquela analogia de novo. A mãe chegou às 22, o filho fez o dever às 20. Ou seja, uma ação no passado que ocorreu antes de outra ação no passado. Lógico, na minha frase, isso é proposital, veja que eu mudei a disposição dos verbos. Justamente, o fato de chegar ocorreu depois, apesar de vir primeiro na frase. O fato de fazer o dever ocorreu primeiro, apesar de ter vindo depois. É só porque as frases estão invertidas. Tudo bem? Ainda acerca do pretérito mais que perfeito. Nós temos o chamado tempo composto. E uma forma verbal no pretérito mais que perfeito, ela pode ser substituída por um tempo composto. O que é o tempo composto? Seria isso aqui, ó. Quando eu troco, vou colocar para você da seguinte maneira. Olha só. Um tempo composto é quando eu tenho o verbo ter ou então o verbo haver, beleza? Mais um verbo no particípio. Tudo bem? E para formar essa sentença, eu poderia fazer assim, ó. Quando a mãe chegou, o filho já havia feito todo o dever. Ou então, quando a mãe chegou, o filho já tinha feito todo o dever. Essas formas aqui, ó, fizera, havia feito e tinha feito, elas são equivalentes, tudo bem? Eu posso substituir havia feito por fizera, posso substituir tinha feito por fizera e vice-versa, tudo bem? Poderia fazer todas essas substituições por um tempo composto. Neste caso, o tempo composto ele tem uma característica. O verbo ter ou o verbo haver precisam estar no pretérito imperfeito, tudo bem? Imperfeito. Legal? Aí eu teria a minha correlação estabelecida novamente. Então eu vou repetir para você tudo o que eu falei. Eu queria falar para você primeiro sobre o emprego do verbo no pretérito mais que perfeito. Para que serve o verbo no pretérito mais que perfeito? Para indicar uma ação do passado que ocorreu anterior a outra ação no passado. Quando a mãe chegou, o filho já fizera todo o dever. Ele fez o dever às 20, por exemplo, a mãe chegou às 22. Tudo bem? Mais que isso, te mostrei uma possibilidade de substituir esse pretérito mais que perfeito. Ele pode ser substituído por um tempo composto. Os tempos compostos da língua portuguesa, eles são sempre formados assim. Verbo auxiliar ter ou haver, mais um verbo no particípio. Tudo bem? Só que para caracterizar o pretérito mais que perfeito, eu preciso de um pretérito imperfeito do ter ou haver, mais um verbo no particípio. Por isso, quando a mãe chegou, o filho já havia feito todo o dever, ou quando a mãe chegou, o filho já tinha feito todo o dever. As duas possibilidades seriam válidas para a construção dessa minha frase. Tudo bem, meus queridos? Espero que você tenha entendido como é que foi a formação desse tempo composto, porque a FCC pode cobrar de você 2 tipos de questões relacionadas a isso. Aliás, 3 tipos de questões relacionadas a isso. A primeira delas, se você reconhece essa correlação verbal. Correlação verbal é, coloquei 2 verbos que formam uma estrutura semântica aceitável. E é aceitável semanticamente que primeiro o filho faça o dever e depois a mãe chegue. Isso é aceitável semanticamente, tudo bem? Segundo tipo de questão que pode aparecer para você na prova, para que você indique por que motivo foi empregado um verbo no pretérito mais que perfeito. Ora, ele foi empregado justamente para indicar uma ação no passado ocorrida anterior a outra ação no passado. E terceiro, como eu substituiria um pretérito mais que perfeito numa frase. E essa substituição se daria por uma locução verbal, em que eu coloco o verbo ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo, mais um verbo no particípio. Poderia ser quando a mãe chegou, o filho já fizera todo o dever. Quando a mãe chegou, o filho já havia feito todo o dever. Quando a mãe chegou, o filho já tinha feito todo o dever. Todas essas possibilidades são válidas
e aceitáveis. Tudo bem? Então joga na tela de novo para a galera ver bem essa dica e entender bacana isso que vai ser cobrado no teu concurso. Aproveito também para chamar sua atenção para um outro detalhe. É justamente quando o verbo haver é verbo auxiliar na língua portuguesa, que é esse caso que está aqui, é justamente nesse caso que ele não é verbo impessoal. Tudo bem? Alguns alunos me perguntam, professor, o verbo haver ele é sempre impessoal? Que eu falei do verbo haver em outra dica, não é verdade? O verbo haver é sempre impessoal? Não. Ele pode ser verbo pessoal, quando ele é verbo auxiliar numa locução verbal. Mais que isso, é neste caso, quando o verbo haver ele é verbo auxiliar, que ele pode ser substituído pelo verbo ter. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima dica.